Da tribuna, o senador Plínio Valério cumprimentou os senadores Esperidião Amin e Eduardo Girão, que pouco antes haviam falado sobre os inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e sobre suas consequências, como as violações de direitos humanos de cidadãos e a consolidação de uma ditadura. Plínio Valério apontou: ambos aqui usaram a frase defesa da democracia. Encanta-me ouvir e ver ministros dizendo que agem em defesa da democracia. Os tribunais não foram eleitos, constituídos para defender a democracia, mas para interpretar a Constituição, seja ela ditatorial ou democrática. Eles estão ali para cumprir a Constituição, não para defender a democracia. Você defende a democracia cumprindo a Constituição ou fazendo cumpri-la. E eles desobedecem à Constituição. O senador lembrou que há anos critica o vai-vem das opiniões dos ministros, dizendo: ainda em 2019 eu chamei de cavalo de pau, o que eles costumeiramente fazem. Decidem uma coisa e está no trajeto naquela corrida e eles resolvem voltar. Verdadeiro cavalo de pau jurídico. Chamei na época de jurisprudência flutuante. No caso da prisão em segunda instância, foram 6 decisões. Pode, não pode, não pode, pode. Eu nem sei como acabou, porque não dá para acreditar que é a última decisão, que aqui se faz jurisprudência. O senador Plínio Valério se exaltou. Ora, defender a democracia. Você prende em nome da defesa da democracia, o inquérito do fim do mundo, você descumpre. Eu fico imaginando lá na frente como é que a história vai cobrar dos ministros que desrespeitam o regimento interno, quando o presidente não obedece ao sorteio, porque o regimento manda fazer sorteio. Escolhe o relator e são os mesmos ministros que tentaram absolver, que descondenaram o presidente Lula por causa do CEP. Do CEP. Era em Brasília, não era em Curitiba, tinha que ser. Olha só, descumprem o regimento interno, mas aprovam lá essa falta de cumprimento. Como é que a história vai cobrar dessas pessoas lá na frente isso? Por causa de um CEP, fizeram esse estrago todo, mas quando se trata do regimento interno, não cumprem. Ainda dizem defender a democracia. Plínio Valério disse: quem prende, quem manda prender, desrespeitando a lei, não pode se dizer em defesa da democracia. E me encanta ver isso, me encanta mesmo. E o que é pior, a grande imprensa entrando nessa. Ah, se não fosse o Supremo a democracia. Caramba, o Supremo não foi constituído para defender a democracia. Eles foram guindados, alçados à condição de juízes, porque nem eram juízes, mas foram guindados para interpretar a Constituição. Basta isso. O senador deu o exemplo do julgamento em curso sobre a posse de entorpecentes, lembrando que os ministros estão legislando e atropelando o Congresso, e questionou: como é que você defende a democracia desrespeitando a Constituição? Dirigindo seus ministros do Supremo, Plínio Valério afirmou: não tem que se meter nesse assunto agora de inteligência artificial, cabe ao Congresso, que representa a população brasileira. Vocês não representam a população brasileira, não. Vocês estão aí no Supremo, que não deveria ser Supremo, mas tem o nome de Supremo. Vocês estão aí no Tribunal para interpretar a Constituição. Por favor, se cada um ficar na sua, as coisas funcionam e a democracia vai seguir adiante, sem nenhum pai, sem nenhum protetor, porque a democracia não precisa de protetor, ela precisa de praticantes. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, pessoas foram presas em massa e têm seus direitos e bens restringidos sem qualquer respeito ao devido processo legal.
O ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores como a Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais sem qualquer distinção, segundo o tipo de conteúdo, tema, época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 32 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. O inquérito segue sendo transmitido de corregedor em corregedor e já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, enquanto a renda de famílias e empresas é confiscada dia após dia. Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida pela Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes, e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não use PIX, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Concedo com grande satisfação a palavra, sob a vigilância do senador Humberto Costa, vigilância construtiva, ao querido amigo senador Plínio Valério, literato e pescador. Em ambos os casos, sempre falando a verdade. Quis o destino que o senhor presidisse esse momento, senador Espírito Amin. Senador Girão, ambos aqui usaram uma frase, defesa da democracia. Me encanta ouvir e ver ministros dizendo que agem em defesa da democracia. Os tribunais não foram eleitos, constituídos para defender a democracia, mas para interpretar a Constituição, seja ela ditatorial ou democrática. Eles estão ali para cumprir a Constituição e não para defender a democracia. Você defende a democracia cumprindo a Constituição ou fazendo cumpri-la. E eles desobedecem a Constituição. O senhor também, como o senador Amin, citaram aí o vai e vem das opiniões dos ministros. Ainda em 2019, eu chamei de cavalo de pau. O que eles costumeiramente fazem, decidem uma coisa e está no trajeto daquela corrida e eles resolvem voltar. Verdadeiro cavalo de pau jurídico. Chamei na época de jurisprudência flutuante. No caso da prisão em segunda instância foram 6 decisões. Pode, não pode, não pode, pode. Eu nem sei como acabou porque não dá para acreditar que é a última decisão, que aqui se faz jurisprudência. Olha, defender a democracia. Você prende em nome da defesa da democracia. O inquérito do final do mundo, você descumpre. Eu fico imaginando lá na frente como é que a história vai cobrar dos ministros que desrespeitam o regimento interno, quando o presidente não obedece o sorteio, o regimento manda fazer sorteio, escolhe o relator, e são os mesmos ministros que tentaram absorver, que descondenaram o presidente Lula por causa do CEP. CEP. Era em Brasília, não era em Curitiba. Tinha que ser. Olha só, desculpe o regimento interno, mas aprovam lá essa falta de cumprimento. Como é que a história vai cobrar dessas pessoas lá na frente isso? Por causa de um CEP, fizeram esse estrago todo. Mas quando se trata do regimento interno, não cumprem. Ainda dizem defender a democracia. E eu vou repetir mesmo. Querem defender a democracia, primeiro que não é obrigação de nenhum ministro defender, não é a missão dele defender a democracia. A democracia a gente não defende, a gente pratica. A gente pratica. Eu defendo a democracia, não, eu sou democrata ou não. Os meus atos dizem por mim se eu sou democrata ou não. Quem prende
quem manda prender, desrespeitando a lei, não pode se dizer em defesa da democracia. E me encanta ver isso, me encanta mesmo. E o que é pior, a grande imprensa entrando nessa, se não fosse o Supremo, a democracia, caramba, o Supremo não foi constituído para defender a democracia. Eles foram guindados, alçados à condição de juízes, que nem eram juízes, mas foram guindados para interpretar a Constituição. Basta isso. Como bastaria, se assim fosse, e eles quisessem respeitar e defender opiniões, que isso sim é praticar a democracia, não estariam agora querendo legislar sobre se a maconha pode ou não pode. Se são 10 gramas, 20 gramas, desrespeitando, senador Girão, o Congresso Nacional, desrespeitando a Constituição. E como é que você defende a democracia desrespeitando a Constituição? Eu quero fazer aqui 2 recortes dessa questão da maconha, do entorpecente, fazer aqui 2 recortes bem amazônicos, bem nosso, bem amazonense. Uma reportagem veiculada pelo Jornal do Comércio, lá de Manaus, com base em uma pesquisa do IBGE, revelou que o uso ocasional de maconha e outras drogas ilícitas foi registrado em 12,3% dos estudantes de 3 a 17 anos residentes no Amazonas. E em 13,2% dos que viviam em Manaus. Olha só, os adolescentes, 13,2% dos residentes de Manaus fazem uso da maconha, recreativo. Cerca de 4,9% dos estudantes do Amazonas começaram a usar antes dos 13 anos a maconha, sendo que em Manaus esse número foi ainda maior, 5,4%. No oeste do Amazonas, os indígenas Ticuna, nas proximidades de Benjamin Constant, estão enfrentando sérios problemas com a entrada de maconha em suas comunidades indígenas. Uma matéria veiculada lá pelo Jornal do Comércio, na imprensa, destaca que os adolescentes indígenas nessas comunidades estão sendo cooptados pelo tráfico de drogas, tornando-se consumidores, em alguns casos até mesmo mão de obra para o crime. Nos rios do Amazonas, e são muitos rios, e são longos rios, e são longas rotas, é comum a realização de operações de segurança para a apreensão de drogas. No ano passado, a Marinha confiscou aproximadamente 1,3 toneladas de maconha próximo ao município de Fonte Boa. Já nas proximidades do município de Santa Isabel, no Alto Rio Negro, a Polícia Federal interceptou quase 2 toneladas de maconha em uma área rural adjacente ao município. Portanto, se faz necessário reiterar, e não seria necessário se alguns ministros do Supremo não fossem tão teimosos, não fossem tão pedantes. A criminalização do porte e da posse de maconha é crucial para manter a segurança pública. Isso já foi dito, eu não quero ser repetitivo, todos que sobem à tribuna argumentam o perigo, o crime, o perigo que nós estamos correndo com tudo isso, a aniquilação da sociedade, da família, mas o certo mesmo é que a legalização poderia resultar em um aumento de consumo. Onde essa gente vai comprar maconha? Seja 10 gramas, 100 gramas, onde? Na farmácia, como é nos países desenvolvidos, que acaba não dando certo, mas pelo menos na farmácia. Não, na boca de fumo. E quem vai testar que esse produto é de boa qualidade? Se ele é feito clandestinamente. Um absurdo que os ministros estejam, senador Lucas, pensando em legalizar, em determinar a quantidade do porte de maconha, descriminalizando, o que nós já o fizemos aqui. Portanto, deixe-me terminar da forma que comecei. Ministro do Supremo dizer que defende a democracia é uma aberração. Ministro, o senhor não foi guindado a ministro para defender a democracia. O senhor tem que fazer cumprir a Constituição. Aí sim está sendo democrata, praticando a democracia. E não fazendo isso, julgando, condenando, rindo das mazelas, dos problemas, das desgraças, daquelas vítimas que vocês ocasionam, que vocês injetam na sociedade. Portanto, eu acho que o assunto hoje aqui foi muito bom, tanto o Cajuru, porque deu mote, o Cajuru quando fala que o TikTok nos Estados Unidos, o Congresso Nacional dos Estados Unidos resolveu dizer que o TikTok tem que ser vendido. Ponto, o Congresso. Aqui o Supremo quer definir essas coisas. Pelo menos lá nos Estados Unidos é o Congresso que manda, como deve ser nas democracias que os senhores dizem defender. Não tem que se meter nesse assunto agora de inteligência artificial. Cabe ao Congresso, que representa a população brasileira. Vocês não representam a população brasileira, não. Vocês estão aí num Supremo, que não deveria ser Supremo, mas tem o nome de Supremo. Vocês estão aí no tribunal para interpretar a Constituição. Por favor, se cada um ficar na sua, as coisas funcionam e a democracia vai seguir adiante, sem nenhum pai,
sem nenhum protetor, porque a democracia não precisa de protetor, ela precisa de praticantes da mesma. Obrigado, presidente. Obrigado.